Eu só escutei que a professora... Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão José Cláudio, Rui, Vando. Boa noite, Paulo. Boa noite, irmãos, irmãs. Boa noite a todos. Boa noite, meus queridos. Daqui a pouco de vidro quebrado em casa. Boa noite, Cláudio. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, irmão.
Irmãos, creio que pelo horário, né? Nós podemos dar graças para começar nossa reunião. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Pai, primeiramente pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te damos graças por mais este dia em que podemos sentir, ter o privilégio de sentir todo o seu amor, sua proteção, sua paciência para conosco. Podemos sentir teu Espírito a nos guiar, nos confortar. Te damos graças por mais este momento que o Senhor assim permitiu, pudéssemos estar reunidos, mesmo que à distância, mas o Senhor sempre proveu para o seu povo, tem provido para nós um meio de que possamos, mesmo à distância, estarmos juntos, no mesmo espírito, e buscando aprender de Ti, do Teu Filho amado, na Tua palavra. Te pedimos, Pai, pelos irmãos que não poderão estar conosco, juntos. O Senhor sabe de tudo, que o Senhor provenha o necessário para suas vidas. Te pedimos que abra nossos ouvidos espirituais, nosso entendimento, para que possamos usufruir do que aqui aprender, não só colocando como aprendizado, mas como uma prática diária em nossas vidas, nosso caminhar, enquanto aqui estivermos nessa peregrinação. Por tudo te agradecemos, pedindo que seja sempre feito segundo a tua vontade, e no santo e precioso nome do teu Filho amado, nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 E dando continuidade na nossa leitura semanal das quartas-feiras, nós estamos lendo o Evangelho segundo João. Vamos continuar lendo o capítulo 15. Tem algum irmão que queira fazer a leitura? Ou eu posso dar continuidade? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei.
Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio.
Irmãos, eu gostaria de compartilhar o versículo 15 da nossa leitura. Versículo 15. Não sei se o Janaí está pondo aí na tela. Versículo 15. Está na tela. Isso. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Do privilégio que o Senhor nos concede nesse caminhar cristão, né? Essa aproximação. E como toda aproximação, você tem que ir adquirindo a confiança, né? Até chegar em um grau de que você já não tem mais separação. E nós vemos isso, o Senhor fazendo isso conosco. No capítulo anterior, na verdade é bem no 13. No capítulo 13, quando o Senhor lava os pés dos discípulos, logo depois, ele diz no versículo 13, capítulo 13, versículo 13, só para os irmãos acompanhar. Ele diz: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ali, aqueles discípulos eram servos, ele era o Senhor, como continua sendo o Senhor. Mas só para a gente ter uma ideia. Agora, ele já disse que são amigos, já não é mais servos, né? Já são amigos. E no capítulo 20 do mesmo livro de João, ele vai dizer no versículo 17, disse-lhe Jesus, vou esperar o irmão Pouco para os irmãos acompanharem, versículo 20, ou capítulo 20, versículo 17. Jesus disse, 20, 17, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos. Agora já não são amigos, somos irmãos. Vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha o que o Senhor, né, preparou para nós. Que Deus preparou para nós na obra do seu Filho. Agora nós somos filhos, né? Meu Pai, vosso Pai. E somos herdeiros de tudo em Cristo Jesus, porque somos co-herdeiros, né? Então, eu fico imaginando por que o cristão, depois de aprender essas verdades, ainda se agarram, muitos cristãos ainda se agarram às coisas do mundo. Se já somos donos de tudo. Nós somos donos de tudo, irmãos. Porque tudo foi feito por ele e para ele. E agora nós somos co-herdeiros em Cristo, nós somos filhos de Deus. Automaticamente, herdamos tudo junto com Cristo. E com tristeza nós vemos ainda muitas pessoas e nós mesmos, eu falo por mim, me incluindo, ainda por essa natureza carnal, se agarrando ainda a coisas do mundo. Então, por isso que nós temos que diariamente, voltando para o nosso capítulo, diariamente clamar, né, ao Senhor, que nos dê entendimento e misericórdia, né, força para que possamos estar sempre fugindo do pecado, resistindo às ciladas, às astúcias do inimigo. E não há como lutar sozinho,
sem a ajuda. Ele deixa isso bem claro. Bem claro, ele diz aqui no versículo 5 do nosso capítulo, né? Na última parte, ele diz: porque sem mim nada podereis fazer. Então, nós temos que estar a cada dia, cada momento de nossa vida, se agarrando ao Senhor, se entregando ao Senhor como uma vara, como ele cita aqui, esse exemplo, uma vara agarrada à árvore, né? Fazendo parte. Assim temos que ser nós, fazendo parte de Cristo, não dando brecha para que seja separado. Lógico que, uma vez salvos, ninguém vai perder a salvação, mas eu creio que essa perda da vara aqui na videira também pode simbolizar para a gente a perda de comunhão com o Senhor. E não é porque hoje temos esse conhecimento e a certeza de nossa salvação pela obra do nosso bendito Senhor Jesus Cristo que vamos nos desleixar ao ponto de perder a comunhão. Estamos salvos, mas tem coisa mais agradável e melhor para o cristão do que estar em comunhão com o Senhor, vivendo, né, as dores de Cristo, né? Nós sofremos as dores de Cristo aqui neste mundo, mas temos a alegria de estarmos nele, né? Eu queria compartilhar esses versículos com os irmãos. Até aqui, irmãos.
Irmãos, vocês estão me ouvindo bem aí? Que é o irmão Paulo Sim, Menezes. irmão. Tem um irmãozão Senna aí, mas aqui é o Paulo Menezes. Eu vou entrar também um pouquinho nesse assunto que o irmão Paulo falou, da comunhão. Mas antes, que a gente pode ver aqui no nosso versículo 1 do capítulo 15, que o Senhor está dizendo aqui, né? Ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, né? Se a gente for falar um pouco dessa videira aqui, se o irmão Janair puder dar uma forcinha lá no Salmo 80, no versículo 8, Salmo 80, versículo 8. Deixa eu ver. Salmo 80, versículo 8. Ó, o que o salmista diz aqui, né? Ó, trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste. Que eu imagino aqui, né? Aqui que está dizendo, né? O Senhor trouxe uma vinha do Egito, que era o povo, né? Que o Senhor tinha escolhido um povo de Israel, né? O seu povo terreno, ó. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios, o Senhor já fez uma separação. E ele a plantou na terra prometida, né? A gente sabe que o Senhor plantou os judeus lá, né? O povo dele. Aí a gente vem no versículo 14, aí de Salmos também, no 80 aí. Aí diz assim, né? Ó, Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Aqui é o povo, né, de Israel, clamando ao Senhor, atende dos céus e vê, e visita esta vide, que é aquela mesma vide que o Senhor plantou lá no versículo 8. Aí continua no 15, né, ó, é a videira que a tua destra plantou e o ramo que fortificaste para ti, que é esse povo que o Senhor separou, né, desde lá de Abraão. 16, no versículo 16, ó, está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face, né? Que a gente entende aqui o senhor está falando dos judeus, né? Do povo dele, ó, está queimada pelo fogo. Aqui se está dizendo aqui um certo juízo, né? Está falando de um juízo. Está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Esse povo sofreu repreensão porque alguma coisa eles estavam fazendo errada, igual um filho. O pai repreende um filho se ele estiver fazendo alguma coisa errada, né? E aqui no 17, ó, seja a tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Eu imagino aqui que o salmista devia estar falando aqui já do futuro, né? No caso, o Senhor Jesus, né? Ó, seja a tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Aí vamos continuar aqui. A gente vai lá, deixa eu ver aqui, peraí que eu acho que em Isaías, deixa eu ver se é Isaías. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Se o Janair puder ajudar aí, no versículo 7. Isaías 5, 7. Olha lá, ó, falando aqui dessa vinha, né? Da videira, da vinha, ó. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, né? Não vou nem ler o restante aqui, porque aqui ele já está explicando. Aqui fala de Judá, né, da tribo de Judá, ó. Mas só um pedacinho aqui, ó. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, né? Então, o que acontece, né, aqui, ó? Eu vejo no começo desse capítulo aqui, nós sabemos que os evangelhos têm, no caso de Mateus, o Senhor tem um caráter de rei, né? Marcos de servo. Aqui em João ele eleva a coisa, o evangelho assim, mais retratando para o céu, mais mirado para o Senhor Jesus, né? Tudo aqui já a gente vê que o foco, lógico, toda a Bíblia, né, fala do Senhor Jesus, mas aqui o assunto sai do terreno para o céu, né?
que eu acho que aqui o Senhor está falando aqui para judeus, né? Alguma parte aqui tá. Se eu tiver errado, os irmãos me corrijam depois. Aqui eu vou falar, ó. Que eu vejo aqui, ó, que o capítulo, né? No caso trata de Israel, esse que é o povo terreno, né? Que nós sabemos que o Senhor Jesus era judeu, ele estava se reportando aqui, no caso aqui são as palavras do Senhor aos judeus, né? Que é os irmãos do Senhor, né? E Israel, que é lá que a gente leu lá em Salmos, em Isaías, era o povo escolhido, era a vinha, a videira. Só que o que acontece aqui, eu vejo, eles falharam no testemunho, né? Por isso que a gente percebe que lá a gente leu no Salmo, né? Eles estavam sendo repreendidos. Que a gente sabe que né? Eles falharam tanto a ponto de crucificar o Senhor, né? O Messias deles. Então, e a idolatria, né? A gente sabe de tudo que o povo, né, escolhido do Senhor fez. Então, eles falharam. Essa videira aqui, que o Senhor escolheu dele, eles falharam no testemunho, né? E como é que se fala? Então, como a gente sabe, né? Deus deixou Israel de lado. A gente vai aqui aí, Deus deixou Israel de lado, né? E enviou Cristo, né? Para ocupar esse lugar de testemunho, que aí veio o testemunho verdadeiro. Israel falhou, Deus, o homem em si, né, no geral falhou. Deus enviou o Senhor Jesus, né? Por isso que ele fala aqui, aí a gente vai no versículo 1 lá do nosso capítulo, ele fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então, aquele testemunho, aquela a videira que o Senhor Israel falhou, Deus enviou, né, o Cristo, né, para ocupar esse lugar. Enquanto o Senhor estava aqui no mundo, né, na pessoa de Cristo, Deus, né, na pessoa de Cristo, ele era a videira verdadeira, que é o que ele afirmou aqui no versículo 1, né? E ele era o único capaz de dar os bons e verdadeiros frutos, porque o homem de si só não faz, né? Tanto Israel lá atrás como a igreja, a gente de si só não dá bons frutos para Deus, né? Através do Senhor que nós, depois de salvos, né, damos bons frutos, se tivermos em comunhão. Que eu já vou entrar naquele assunto que o irmão Paulo estava falando, da comunhão, né? Então, né, o Senhor Jesus era a videira verdadeira, ele está tratando aqui nesse nosso capítulo, né? E ele era, né, o único capaz de dar os bons e verdadeiros frutos de Deus, testemunho, verdadeiro testemunho, né? O fruto qual, né, a gente, no caso, a gente. Então, aquele aqui não está falando de salvação, ele está falando de frutos. Né? No capítulo inteiro aqui não se trata de salvação. O Senhor está falando aqui de dar ou não frutos, né? Verdadeiros crentes ou não, né? E como é que se diz, né? O homem, para ser salvo, né? A gente sabe que nós somos salvos por graça, pela obra do Senhor Jesus na cruz, né? Pela obra da verdadeira videira aqui, hoje, né? Então, né, como é que se fala? O assunto aqui do capítulo é na terra, não está no céu. Ele faz alguns paralelos. A gente vê no versículo 2, o que ele faz com o crente, né? Salvo no versículo 2, ele fala: toda vara em mim que não dá fruto é tirada. O que a gente vê aqui? Quem é os que são tirados? Os que são professos, né, em Cristo, que não é nascido de novo, né? E de fato, né, eles não fazem parte dessa videira. E nada mais lógico que essa vara falsa, né, seja excluída, queimada, né? Vai ter juízo, que ele fala mais para frente, de fogo, né? Aí a gente vê, que a gente viu no versículo 2, vamos lá de novo, ó. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto. Aquele que já está salvo, né? O Senhor limpa para que dê mais fruto, né? E o que o Senhor Jesus está falando aqui? Que o Pai limpa toda, né, essa vara para dar mais fruto, né? E no versículo 3, ó, ele já está falando dos crentes, né? Eu imagino aqui dos verdadeiros crentes salvos, né? Pelo Senhor, ó. Que o irmão já falou lá dos pés, de lavar os pés, ou não, lá no outro versículo. Ó, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, o crente verdadeiro já está limpo, né? Pela palavra do Senhor, né? Que
É pela leitura que a gente sabe como estamos limpos, pela leitura da palavra, né? Pela comunhão, isso aqui é a comunhão, né? Que o verdadeiro crente é limpo e mantido fora das contaminações do mundo, pela palavra do Senhor, estando em comunhão, né? Vivendo de fato a palavra do Senhor. Né, se o crente está tendo essa comunhão com o Senhor, é mais fácil dele ser mantido fora das contaminações do mundo, né? Que ele fala no versículo 4, ó, para o crente, tá? Ó, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, no caso, a gente não faz nada de si mesmo, né? Se não estiver na videira. Eu imagino aqui, se não estiver em comunhão. Assim também vós, se não estiver em mim, né, não vai dar fruto, né? E falando de frutos, né, mais desses frutos, que aí eu já está falando agora do crente, né? A gente tratou lá de Israel, vimos a situação de Israel no testemunho que falhou, Deus enviou o Senhor Jesus para dar o verdadeiro testemunho, né, e verdadeiro da palavra do Senhor, né, em vida, o próprio Deus aqui na terra, dando testemunho, né, em tudo. E aí ele começou a tratar dos crentes, e se a gente for lá em Gálatas, deixa eu ver se eu lembro qual Gálatas que eu tinha lido alguma passagem desses frutos. Deixa eu ver. Gálatas 5, 22. Se o irmão conseguir colocar aí Gálatas 5, 22, é isso mesmo. Ó. Aí já falando do crente salvo, né? Ó, mas o fruto do Espírito do crente em comunhão do Espírito, que é aquilo que o irmão Paulo estava falando, né? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei, né? Então, né, o Senhor veio para dar esse verdadeiro testemunho, né? Que o Israel falhou. Hoje nós, aí agora já como crentes, né, salvos, né? Aí vai falando de frutos aqui na terra. Nós, se estivermos em comunhão com o Senhor, o crente verdadeiro, porque nós sabemos que tem o joio, né, no meio do trigo, né, que esse vai ser tirado, né, mas o crente verdadeiro, que dá bom fruto, né, ele vai dar um bom testemunho do Senhor, da videira, ele está conectado, né, essas varas estão conectadas com a videira verdadeira que é o Senhor Jesus, né, através do Espírito Santo, né, nós estamos conectados. Então, entra aí uma responsabilidade do crente, né? Do salvo do Senhor. Nós, hoje, como crentes aqui, somos testemunhos, né? Somos de dar um bom testemunho. Aquele que também, o crente hoje também, que também não der um bom testemunho, nós sabemos que pode ser tirado, né? Prematuramente do mundo por estar dando um mau testemunho do Senhor, né? E o falso porque nunca foi salvo, nunca pertenceu à videira, né? E algum crente salvo por não dar um bom testemunho. E os bons frutos, né? O vaso limpo, né? Só vai dar bom fruto se estiver limpo, né? No caso, nós só daremos bons frutos em comunhão com o Senhor, que é isso que está lá em Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Né? Eu acho que eu tentei explicar mais ou menos aí, não sei se os irmãos conseguiram entender o pensamento aqui, né? Que me veio da palavra do Senhor. Tá bom? Até aqui, irmãos.
Boa noite, irmãos, aqueles que eu não vi ainda. Esse versículo 1 aqui, por que que ele diz? Porque há necessidade de se dizer videira verdadeira. Quando está pondo em destaque uma palavra positiva, que deve haver uma negativa, né? Para falar videira verdadeira, a gente pensa que existe uma videira falsa. Se a gente puder abrir em Mateus, capítulo 2, versículo 15. Aqui diz: esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Então aí está a diferença, porque videira verdadeira, como já foi lido anteriormente, o Salmo 80, ele já havia trazido uma videira do Egito. Foi o povo de Israel. Mas o filho dele também lhe disse que trouxe do Egito, no Evangelho de Mateus. Então, ele é a videira verdadeira. Quando se fala de videira, está apontando para uma coisa da natureza, fixa na terra. Então, vai falar da caminhada do Senhor aqui, do ministério dele na terra. Por isso que ele vai envolver as varas, porque as varas são quem? São os discípulos. Então ele fala, toda vara que em mim não dá fruto, ele atira. Se a gente voltar 2 capítulos para trás, ele tirou Judas. Não deu fruto. Ele tirou. E aqui a gente sabe que do capítulo 13, desde que Judas sai da mesa, que o Senhor fala para ele sair e fazer o que tem que fazer. Até o capítulo 16, e o 17 já é a oração do Senhor. O Senhor está só com aqueles que são seus. Todos aqui que estão aqui ouvindo pertencem ao Senhor, que nós vimos, né, acho que semana passada, no versículo 13, capítulo 13, versículo acho que 31 ou 32 ali, é a primeira vez que aparece na palavra de Deus o Senhor chamando os seus discípulos de filhinhos. Se puder pôr aí, acho que é no versículo 31, eu acho. Capítulo 13, versículo 30, deixa eu ver aqui na minha Bíblia. Versículo 33. Vai estar assim, ó. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como eu tinha dito aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Eu vou-lo digo também agora. Então, em nenhum momento na palavra de Deus a gente encontra essa palavra filhinhos. Só a partir daí. Que a partir daí Judas já tinha saído para o Senhor Jesus ser glorificado, naquilo que Judas ia fazer, né, diante dos judeus, entregar ao Senhor. E aí o Senhor fica só com aqueles que são seus. Então, daqui até o capítulo 16, ele vai estar tratando só com os seus discípulos. Então, a gente pode, numa certa medida,
A gente vamos imaginar assim, que o Senhor está sentado num grande saguão, com seus discípulos, e nós estamos sentados lá com ele ouvindo. Essas instruções são todas para nós, todas elas. Então, quando ele fala de dar fruto, é com nós que ele está falando. E quando ele fala, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, também é com nós. Mas uma aplicação que nós temos que fazer, aí já não é a literalidade da palavra, mas uma aplicação. Nós também podemos ser cortados em alguma medida. Não é perda de salvação. Não é isso. Se nós falharmos no testemunho, se nós cairmos em pecado, o que a Assembleia faz quando o irmão cai em pecado? Ele é tirado da mesa. Ele é tirado. Então, nós temos que ver a palavra de Deus, a sua literalidade e o que é aplicado. E quando um irmão cai em pecado, o que ele perde? Ele perde a comunhão com o Senhor. Perde a comunhão, perde a alegria, perde o poder, né, de gerar fruto, perdeu a comunhão, entristeceu o espírito. Então, um irmão que está fora de comunhão por pecado, que fruto que ele vai conseguir produzir? Nenhum. Nenhum fruto. Ele manchou, né, a comunhão. Foi manchada. E quem vai restaurar é o Senhor que restaura. O Senhor faz essa restauração. Então, é um princípio, né, uma aplicação para a gente ter em mente, né? Agora, essa questão de falar que a videira verdadeira também, só o Senhor podia ser a videira verdadeira. A gente fala de Israel, mas se fosse nós no lugar de Israel, nós também não seríamos verdadeiros. Porque Israel é só uma amostra do ser humano, como o ser humano era incapaz de ser verdadeiro diante de Deus. Então, quando fala videira verdadeira, nós podemos colocar como a videira é uma planta, né, que se enraiza na terra. Já falei, né, o ministério de Cristo aqui, andando aqui na terra, nós podemos dizer da humanidade perfeita de Cristo. Por isso que é videira verdadeira. Videira verdadeira, a humanidade perfeita do Senhor. Ele sofreu como nós, se identificou como nós, só que sem pecado. O pecado não achava a resposta no Senhor. Então, uma natureza humana perfeita. Então, aqui por isso que diz videira verdadeira. E a videira verdadeira é o Senhor, como homem, que ele veio, saiu da eternidade, deixou a eternidade, veio, se fez carne. Se fez carne. Aí a natureza humana dele, perfeita. E mais um detalhe nesse versículo 1, em contraste com os judeus, no capítulo 1 do Evangelho de João, agora é uma outra aplicação também, tá, irmãos? Ele diz, veio para o que era seu, no versículo 12. Tá aí, ó. No 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Esses seus quem é? É o judeu. O judeu. Então, o judeu nunca poderia ser a videira verdadeira.
aqui foi lhe dada a oportunidade de eles serem as varas. Olha o que eles fizeram. Eles não receberam o Senhor. Aqui mais uma aplicação. Por isso que o Senhor é a videira verdadeira, lançou a oportunidade para eles serem as varas verdadeiras. Como eles não receberam, no 12 vai apontar para nós. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Agora, só mais uma passagem para expressar, mais uma vez, esse contraste entre videira verdadeira e o povo de Israel. É Mateus, capítulo 13. Mateus 13, a partir do versículo 1. Aqui vai retratar também o Senhor se separando de Israel. Porque no finalzinho do 12, os discípulos falam, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar-te. O Senhor responde, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Aí ele entra no 13, interessante, ó, tendo Jesus saído de casa naquele dia, saiu de casa, aí está apontando para a nação de Israel, estando assentado junto ao mar. Então ele foi para as outras nações. Então ele deixou a nação de Israel de lado e assentando junto ao mar, indica as nações. Aí no 2, continua. E juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão. Quando põe toda a multidão, podemos, uma aplicação, incluir gentio, judeu, porque é multidão. Toda a multidão estava em pé na praia. Então, a gente vê aqui que em Mateus, ele vai começar a falar por parábolas. Por que ele fala por parábolas? Porque os discípulos até perguntam no versículo 10. Aí mesmo em Mateus 10, 13 e 10. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que eles falam por parábola? Respondendo, disse, porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. A eles quem? O povo de Israel. O Senhor deixou de lado a partir desse momento. Então, falava por parábolas para que eles não ouvissem e fosse por ele curado, porque se ler o restante aí, vai ver que o Senhor vai falar isso. Se falasse de uma maneira que eles pudessem ouvir, eles poderiam ser curados. Então, fala, não, porque a vós, olha só, a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes é dado. Por que isso? Aqui é um princípio de juízo, julgamento, no povo de Israel, por toda a desobediência que eles já vinham desde antes da vinda do Senhor. O Senhor veio e eles não receberam o Senhor. Então, isso aqui está funcionando como um juízo sobre o povo de Israel. Então, eles estão de lado até hoje, né? Estão de lado, estão aí esparramados pelo mundo, e o Senhor só volta a tratar com eles quando ele tirar a igreja e voltar no seu reino de 1000 anos. Até aí, irmão. Se alguém quiser ajustar alguma coisa aí, acrescentar, por favor.
o dono do amor, hoje ele abriu seu leque de misericórdia, seu leque de bondade sobre nós. Esse capítulo tem tanta maravilha que vai até o fim do ano ou mais. Irmãos, o versículo 5, né, do nosso capítulo, tem um significado poderoso para o entendimento. O Senhor diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Porque sem mim nada podereis fazer. Não precisa ler a terceira vez, porque o Senhor mesmo já tem nos ensinado acerca disso. Sem mim nada podereis fazer. Então, nós estamos embaixo tanto da bondade dele, seguro pela mão forte dele, e também em seu colo, sendo acariciado com seu supremo amor, né? Eu tenho aqui, irmãos, um comentário do nosso irmão Bruce Anstey. Então, fala justamente dessa parte. Eu vou ler rápido aqui. Então, nesse capítulo de João 15, os versículos que ele colocou aqui foram os versículos 2 e 6. Então, eu vou ler o 2, né, o irmão, por gentileza, versículo 2 do nosso capítulo. Então, diz aqui, depois que acabar de ler, o irmão coloca o 6, por gentileza. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Agora o versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Isso aí, inclusive, é um fantasma denominacional que muitas vezes isso assusta a plateia lá que ouve certas pregações em relação a esse versículo, né? Mas aqui o irmão, ele explicou bem também, como também até agora os irmãos já explicaram muito bem acerca de tudo isso, né? Então aqui o irmão Bruce diz: esta passagem é usada para ensinar que, se as pessoas não derem frutos em suas vidas, elas perderão sua salvação e Deus as levará para o juízo eterno. Olha, prestar bem atenção que o irmão deu uma lida explicação sobre isso. Aí diz, no outro parágrafo, essa interpretação incorreta não distingue entre as diferentes varas mencionadas na passagem. O Senhor fala de 3 varas. Uma é tirada, outra é limpada para produzir mais frutos, e a terceira é lançada fora e queimada. A primeira vara, que não dá frutos, é um verdadeiro crente que anda mal. O Pai pode tirar essa pessoa desta terra por meio da morte, em um ato de juízo governamental. Não tem nada a ver com a salvação da pessoa. Também os irmãos já explicaram isso, né? Mas com a sua remoção do lugar de testemunho, na terra. A pessoa é levada para o céu porque desonrou o Senhor de alguma maneira séria e não está mais em condições de continuar no lugar do testemunho. As Escrituras corroboram isso, ou seja, as Escrituras confirmam, né? 1 Coríntios 5, 2, 11 e 30, Tiago 5, 20, 1 João 5, 16, Atos dos Apóstolos 5, 1 a 11 e 1 Pedro 1, 17. A segunda vara é um verdadeiro crente que produz frutos para Deus, frutificação e a reprodução das características morais de Cristo na vida do crente. Essa vara experimenta
outro tipo de disciplina do Pai, uma disciplina purificadora. Isso tem a ver com a remoção de traços de caráter no povo do Senhor, para que mais de Cristo seja visto neles, né? Essa é a vara que trabalha, né? A terceira vara, agora é prestar atenção também nessa parte, né, irmãos? Que o recado é muito lindo, hein? A terceira vara não é retirada, mas é lançada. Isso implica num abandono total. Esse é um mero professante que não tem uma conexão viva com o Senhor. Ele não permanece no Senhor em nenhum sentido e é lançado no lago de fogo. Vale ressaltar que ele é dito ser apenas como uma vara. Isso indica que a pessoa tomou o lugar de ser um verdadeiro crente pela profissão, mas não tem realidade, ele não é um ramo no sentido real da palavra. Essa pessoa, portanto, não perdeu a sua salvação. Antes de tudo, ela nunca a teve. Então, irmãos, é um complemento mesmo genuíno de toda essa explicação que o Senhor já nos deu até agora, em relação a esse capítulo maravilhoso, né? Então, está bem entendido, né? Uma coisa mesmo dentro de uma simplicidade muito grande, né? Inteligível a qualquer pessoa que esteja ouvindo, né? O que quer dizer esses versículos, né? Que o Senhor, os irmãos já explicaram muito bem, a verdadeira videira, né? E o versículo 5 é muito contundente, que diz: eu sou a videira verdadeira, né? Vós as varas, quem está em mim e eu nele? E se bem que o versículo diz, né? Eu vou corrigir, me perdoa. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então é isso, meus irmãos. Eu acho que não precisa nem desenhar nem falar, porque o Senhor já disse tudo em relação ao seu grande amor estendido a nós, a sua bondade, o seu poder, e toda essa explicação minuciosa que fez entender, né, e nos prepara ainda no fortalecimento para que nós venhamos a entender e poder explicar isso também. Porque às vezes vem uma pessoa assim totalmente descompensada que sai de uma denominação e vem às vezes conversar alguma coisa a respeito disso, né, de perdição, de salvação. Então o Senhor já nos faz claro de uma maneira sutil, né, para que possamos explicar direitinho em relação a isso aí, isso aí já chegou a pessoas entrar numa psicose, né? Ficar abalado estruturalmente, entendeu? Já com indícios de perder a cabeça, né? Porque ouve que qualquer coisa você vai ser condenado e não é bem por aí. A explicação está muito bem explicada, né? Em relação só o processo, o professo, esse realmente que nunca creu, né? Esse realmente está fora e está dentro do aspecto da vara que nunca deu fruto, né? Realmente está reservado a esse tipo de pessoas, né? Infelizmente, porque o Senhor Jesus derramou sangue, né? Para todos, mas alguém que se enquadra nesse perfil realmente não tem nada a ver com o Senhor. Até aqui, irmãos. Os irmãos me ouvem? Não. Irmãos, um irmão, acho que deve ser o Cláudio, fez uma pergunta, né? É o Cláudio. A respeito do versículo 7 e o versículo 16. Eu acredito que a pergunta do irmão
se remete a... Porque o Senhor provavelmente fala de pedir algo e será feito, né? Ou pedir em nome do Senhor. Seria essa a dúvida, irmão Cláudio? Sim, irmão, é essa mesmo. É que tem muitas teorias da prosperidade que se utiliza desses versículos para dizer que é meio que fazer um desafio, né? É desafiar o Senhor que se ele falou que vai, que prometeu, ele vai cumprir. Eu aprendi que não é isso, mas tem muitos irmãos que ainda acham que é isso, né? Que quem fala que é tudo que pedires em meu nome, eu vou, vou será feito. E no 16 fala que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos concederá. Ele vos conceda. Então, eu aprendi com os irmãos em Cristo que não é assim, mas ainda é muito confundido isso, né? Eu vou só fazer um comentário rápido aqui, falar um pouquinho também sobre a pergunta do irmão e eu vou abrir para os irmãos também estar respondendo. No versículo 2, né, quando os irmãos já comentaram, vou trazer um pensamento sobre o versículo 2, se os irmãos puderem corrigir também, quando o Senhor fala, né, toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruta para que dê mais fruto. E no 5 ele vai falar que as varas são pessoas, né? São os discípulos que ele está falando aqui, né? Então, as pessoas que não dão fruto são tiradas, né? Eu entendo, sim, que pode se aplicar tanto quanto a salvação, quanto a disciplina, né? Igual o irmão trouxe também. Acredito que possa se aplicar para os dois, né? E vou ler uns versículos em Mateus 7, que esses versículos foram, se o irmão puder colocar, é Mateus 7. Esses versículos me ajudaram muito, né? Porque foi com esses versículos que o Senhor trouxe muita luz, né? Quanto ao caminhar sem fruto que eu tive na minha vida, né? Porque eu vou começar a partir do 15, Mateus 7,15, que aqui o Senhor vai falar dos falsos, né? Profetas, que dá para se aplicar a pessoas também, né? Não só falsos profetas, mas profetas é todo aquele que professa, né? Professas a partir de Deus, então pode se aplicar como varas, né? Pessoas, ou falsas pessoas. O Senhor fala, cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, as falsas pessoas, né? Que professam, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E a palavra continua no 21 falando, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, o Senhor fala aqui, né, a partir do 21 e do 22 de Mateus 7, de que muitos profetizarão em teu nome, né? Falarão em teu nome, e em teu nome vão expulsar demônios, e em teu nome vão fazer maravilhas. Mas não conhecem o Senhor. Não são bons frutos. São falsos frutos.
né? E não tem parte com o Senhor. E acredito que tem aqui uma outra aplicação, né? Não, eu estou trazendo uma aplicação mais para nós, né? Que hoje vivemos nesse tempo de Laodiceia, de, de falsos, né? Muitos falsos, o joio e o trigo junto, e fizemos parte, eu fiz muito parte disso, né? Graças ao Senhor, fui tirado dele dessa mau testemunho, mas sim, pratiquei muitas coisas em nome dele, mas que nele não tinha parte, né? Falei coisas em nome dele, fiz coisas em nome dele, mas ele não tinha parte nisso. Era tudo iniquidade. E quando o Senhor fala que é pedir em meu nome, eu entendo que é pedir em conformidade com a verdade revelada na palavra. É pedir em conformidade com a sua vontade, né? Eu entendo que tudo que fica fora da palavra de Deus, mas que mesmo assim seja pedido em nome dele, nem tudo é verdade, né? Pode ser falso. Então, quando o Senhor fala aqui, pedir em meu nome será feito, eu entendo que é tudo aquilo que a gente pede em conformidade com a vontade dele, né? E eu entendo que se aplica mais por exemplo, quando os apóstolos quiseram expulsar lá um demônio, né? Eles já fizeram com um coração soberbo, né? Por tudo aquilo que eles estavam vendo e não tiveram a capacidade de tirar, né? Então, eles já não estavam fazendo em verdade, já estavam fazendo em conformidade com a vontade do Senhor, né? E aí o Senhor fala lá do jejum, né? E oração, falava da dependência, né? Estar em conformidade com o Senhor. Então, eu entendo muito o que é isso. Vou abrir para os irmãos. Até aqui, irmão. Viu, irmãos, concordando plenamente com isso que o irmão Getúlio disse, realmente esse versículo, a gente observando, né, tudo que pedidos em meu nome, né, será concedido. Então, os irmãos veem que isso aí, eu sempre falo de coisas de fora da verdadeira fé apostólica, porque eu vim desses lugares. E isso, irmãos, lá já é um bordão, entendeu? Porque lá, assim, se pedir, você recebe. Se você não receber, é porque você é desobediente, né? Ou você não tem fé, né? Então, isso são as características desses lugares que acaba deturpando e levando para uma esfera de dúvida, né? Coisas que estão escritas na Bíblia. Mas vejam só, o Senhor, como o irmão explicou, ele é verdade, ele é a pura verdade, né? E as coisas que nós pedimos ao Senhor, se tiver dentro da conformidade e no tempo da sua vontade, ele poderá sim conceder para nós, né? É evidente que isso aconteça, né? Entendeu? Mas nós temos que observar que existe uma série de obstáculos para isso, né? Então, é porque isso aí já foi, fizeram, fanfarraram isso, né? Vamos dizer assim, virou um oba-oba, virou uma coisa de alegria. Não, pode pedir que o Senhor é bom, ele dá, entendeu? Então, isso vai para o campo de ilusão, né, no meio das pessoas, né? Porque eu estou falando isso, viu, irmão? Com conhecimento de causa, porque eu vim desses lugares e não foi pouco tempo que eu fiquei lá, não, viu? Entendeu? Então, é assim. Então, eu creio que, né, seguindo a resposta, o pensamento do irmão Getúlio é realmente isso. Dentro do que o Senhor achar que é possível e dentro daquilo que ele sabe que é bom para nós, provavelmente ele pode conceder, se for o tempo também. Só até aqui.
Bom, só um complemento, porque nós sabemos que, né, lá nos evangelhos havia, né, expulsava-se demônios, tudo. Eu entendo que hoje, né, eu aprendi assim que onde habita o Espírito Santo, né, onde todo crente que é selado pelo Espírito, não há mais demônios, né? E a gente vê que aí na cristandade há a prática, né, há um comércio, né, para daqueles que dizem ter o poder de expulsar demônios e tem que estar expulsando demônio toda semana da mesma pessoa, né? Porque com certeza não prega o evangelho da salvação e a pessoa não é selada pelo Espírito, né? E ali a pessoa fica sendo perturbada, né? E a gente sabe que o inimigo, a gente na palavra de Deus, tinha uma pessoa lá em Atos, eu não vou lembrar direito a passagem, que ele foi expulsar um demônio lá, sem ser um apóstolo, né, em nome do Senhor lá, e tomou um cacete, né? Tava até apanhando lá, né? Eu não lembro onde está essa passagem. Hoje o inimigo ele faz diferente, né? Os demônios não bate, não. Ele finge que é expulso, né? Ele se infiltra, né? A estratégia do nosso inimigo mudou, né? Hoje ele se infiltra, ele se engana, né, a cristandade, ela pensando que tem poder, pensando que faz as coisas em nome do Senhor, mas está sendo só enganado pelo inimigo, né? E também lá em Tiago fala, né, dessa questão de pedir, né? Tiago fala que pedir não recebei, porque pedir pelos seus próprios deleites, né? Isso fala de pedir sem ser em conformidade com o nome do Senhor, em conformidade com a vontade do Senhor e a sua palavra, né? E acaba não recebendo, né? Então, é mais um ensinamento para a gente. Até aqui. Irmãos, eu gostaria de compartilhar um pensamento que me veio aqui. No versículo 5, e os irmãos depois possam corrigir, trocando duas palavras, que eu acho que é a vida do cristão. Eu vou trocar aqui a palavra videira, e os irmãos vão entender talvez o que eu queira dizer. Eu sou a verdade, vós o testemunho. O testemunho que está na verdade e a verdade no testemunho, este dá fruto, porque sem a verdade nada poderemos fazer. Eu creio que esse versículo se aplique a isso. O Senhor é a verdade. E nós temos o testemunho dele aqui. O testemunho que está na verdade, este dá fruto. Porque sem a verdade nada poderemos fazer. Desculpa, acho que eu cortei algum irmão aí. Não, irmão, eu que falei amém. Achei uma direção linda, né? Um pensamento maravilhoso. Eu disse amém. Então, eu vou, se o irmão Paulo permitir aí, eu vou fazer um acréscimo. Por favor. Vamos lá no versículo 26 e 27. Mas não é para encerrar o capítulo, não, tá, irmãos? Se os irmãos quiserem voltar na semana que vem, tem muita coisa aqui ainda. É só que o que o irmão falou, acho que vai de encontro agora com esses dois versículos. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Tem algumas coisas aqui interessantes nesses dois versículos.
No 26, o Senhor fala que quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, olha que interessante, está invocando a Trindade aqui. Ele fala do Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar. Aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. Vós também testificarei. Olha aqui, a gente voltando para as varas. As 3 varas que o amado irmão Marcos citou aí, muito bem, porque uma delas é lançada fora? Quem não recebeu esse Espírito, não tem esse Espírito. As outras 2 varas, elas possuem esse Espírito. E as outras 2 podem frutificar muito bem, ou mais ou menos, ou fracassar. Mas não tem perda de salvação. Como o irmão falou, o Senhor tira de circulação, porque está dando um péssimo testemunho, o Senhor leva para ficar lá juntinho dele. E o interessante aqui, agora uma aplicação, vós também testificarei, pois estiveste comigo desde o princípio. Olha que interessante isso. Aqui, a literalidade desse versículo, o Senhor está falando com aqueles desde o capítulo 1, quando João Batista aponta, eis aí o Cordeiro de Deus. E acho que é João e Filipe, ou é João e Tiago, eu não sei. 2 discípulos, João e André, eu acho que é, vão atrás do Senhor. E o Senhor pergunta, o que buscais? Onde moras, mestre? Vinde e vede. É assim que ele fala. Então, desde o princípio, isso é literalidade. E a aplicação disso aqui? Vamos abrir em Efésios rapidinho, só para dar um contexto de uma aplicação. A partir do versículo 3, Efésios 1, versículo 3. Eu vou ler aqui, tá, irmãos? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, eu vejo aqui uma aplicação daquele versículo que nós lemos agora, o 27, e vós também testificarei, pois estivestes comigo desde o princípio. Uma aplicação desde o conselho da Trindade, lá na eternidade, quando ele separou aqueles que ele elegeu, desde o princípio. Aí eu estou falando de uma aplicação, tá, irmãos? Desde o princípio, que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. O conselho dessa Trindade, que está no 26, o Espírito Consolador, o Senhor enviando da parte do Pai. É o conselho lá da eternidade. É o conselho de Deus. Pelo seu beneplácito, pela sua boa vontade, ele achou por bem escolher alguns. Ele achou por bem escolher, eleger alguns. Porque nós éramos melhores? Não. Ele é soberano. Na verdade, estavam todos condenados. Todos. Ele, na sua soberania, ele achou por bem escolher, tirar algum dos condenados. E nós estávamos ali no meio dos condenados. Porque muitos dizem que Deus não foi justo, porque escolheu uns para salvação e outros para condenação. Não é isso. Escolheu ninguém para condenação. O homem se condenou por si só. Estava todos condenados.
E ele nos elegeu, né, pela sua soberania, e isso já estava nos planos dele, desde o princípio. É só isso aí, irmãos. Creio que se os irmãos se tirem paz e assim quiserem, poderia, semana que vem, reler o capítulo, porque acho que sempre vai ter, né? Mas a gente passou por cima de muita coisa aqui que aprenderemos bastante. Amém. Acho que deu nosso horário. O Getúlio pode dar graças para a gente encerrar? Posso sim, irmão. Eu tô dirigindo aqui, aí não sei se vai cortar a internet. Aí vocês me avisam. Vamos dar graça? Pai, nós te damos graças, primeiramente pelo teu filho. Te damos graças pela tua palavra, pela direção do teu Espírito, que tem nos guiado em toda a verdade, tem nos revelado cada dia mais o teu filho, e assim podemos gozar desse privilégio que hoje temos de aprender cada dia mais de ti e podermos assim ser edificados conforme a tua vontade. Senhor, nós lembramos os nossos irmãos que não puderam estar conosco, que o Senhor possa prover tudo que seja necessário para suas vidas. Te pedimos que possa nos guardar de todo mal. E te agradecemos por tudo, pelo teu precioso nome. Amém. 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 Boa noite, irmão. Irmão, boa noite. Boa noite, meus irmãos. Deus guarde todos nós. Boa noite, Emanuel. Amém. Oi, Boa abração, noite. hein, Oi. Boa noite.